Eu gosto, né, vocês sabem, eu gosto de contextualizar um pouco como é que eu cheguei. Eu acho isso legal. Acho legal contextualizar como que eu cheguei a um determinado tema, como eu cheguei a uma determinada reflexão. E eu gosto também de deixar muito claro que as reflexões, elas primeiro vêm para mim. Eu reflito bastante, eu estudo bastante sobre isso. E depois eu, juntamente com Deus, sempre na direção de Deus, eu quero escrever algo que é o que Ele quer falar conosco. E o que eu mais gosto, acho mais interessante, é que, por isso que eu falei, a gente tem que sempre estar pronto aos detalhes. Sempre estar pronto aos detalhes. O pastor que veio aqui, eu não lembro se foi o último ou o penúltimo do domingo, não lembro exatamente. Mas ele disse uma coisa que eu costumo fazer. Prestar atenção naquilo que Deus quer fazer com você. O que Ele quer falar para você, né? Então ele falou, que ele comentou que ele veio e falou assim, por que eu cheguei mais cedo? Né? Por que eu fiz tal coisa? Por que fui para lá? Eu gosto de usar aplicar esse tipo de coisa na minha vida. Por que eu digo isso? Porque no início dessa semana, eu comecei as minhas férias. Entrei no meu período de férias, né? Isso é muito bom. Quem não gosta de umas férias, né? E aí eu costumo brincar que quando eu estou de férias eu entro num ritmo diferente. Eu entro no ritmo filosófico, né? Que aí tudo para mim é maravilhoso, né? Eu começo a notar as coisas, a árvore, sabe, pessoa, o ritmo das coisas. Eu acho isso muito legal, porque é um momento que eu paro realmente e começo num fluxo diferente, um ritmo diferente. E tudo fica mais calmo, tudo fica mais tranquilo de visualizar, tudo fica mais fácil de ver. E essa semana a gente decidiu dar um pulo lá no Guarujá. Falando, vamos dar um pulinho lá no Guarujá, passar uns 4 dias no Guarujá, vamos dar uma relaxada. Só que aí para ir para lá a gente decidiu ir de ônibus. E para ir de ônibus para lá a gente foi para o Jabaquara, né? Fomos lá para o Jabaquara. Só que a gente não tem carro, não tem meio de transporte, então o meio de transporte comum a todos, metrô. Fui de metrô. Então imagina a cena, tava eu, Fernandinha, uma mala gigante e os dois com cara de quero férias, quero praia, né? No meio do metrô, um monte de gente com uma cara tipo, já morreu já, né? Eu me senti meio deslocado ali. Eu falei, nossa, eu tô numa busca diferente aqui. Enquanto no mesmo metrô, o mesmo sentido, todo mundo fazendo o mesmo percurso, eu estava buscando algo, eu estava buscando me relaxar, tranquilizar, ficar tranquilo ali, não pensar mais em nada. E outras pessoas estavam pensando em trabalhar, pensando em outras coisas. E foi aí que Deus falou comigo. Foi nessa situação, nesse momento, que Deus me trouxe a mensagem que eu quero conversar com vocês hoje, que eu já adianto. Ela também é uma pergunta. A mensagem, o tema de hoje que eu quero trazer aqui com os irmãos para reflexão é: o que você está buscando? E eu quero já, desde agora, utilizar essa pergunta para que você medite nela enquanto a gente vai falando aqui, enquanto a gente vai conversando. Eu quero que você pense justamente nessa pergunta: o que você está buscando? O que você veio fazer aqui hoje? O que tem te movido? A gente já escutou algumas perguntas dessa durante, né, no percorrer dessas últimas mensagens, ministrações que a gente tem recebido e visto aqui na igreja. Então eu quero que você pense nisso, medite nisso, enquanto a gente vai vagando aqui sobre a mensagem, tá bom? Então vá meditando, e o texto base que eu quero trazer aqui hoje para a gente meditar está lá em 2 Coríntios 4,18. 2 Coríntios 4,18 diz o seguinte: assim fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. O trecho que a gente leu, obviamente, faz parte da segunda carta de Paulo à igreja de Corinto. Eu gosto aqui porque as cartas de Paulo a Corinto, ela tem um foco de orientação. Paulo, ele vai orientar sempre. Paulo, ele vai sempre guiar, orientar, colocar ali nos eixos. Ele quer ensinar os seus irmãos ali para uma vida mais próxima de Cristo. E a principal preocupação que a gente pode notar nas cartas aqui de Coríntios é que Paulo estava preocupado com duas coisas. Se você for assim resumir, duas coisas Paulo estava preocupado. Paulo estava preocupado com falsos apóstolos e doutrinas enganosas. Se você for resumir bem, as cartas eram mais ou menos nesse sentido.
Paulo queria que os irmãos prestassem atenção sobre os falsos apóstolos e as doutrinas enganosas. E essa presença dos dois, a presença de falsos apóstolos, a presença de doutrinas enganosas, era uma resposta de uma tendência das pessoas. A tendência das pessoas daquele momento de, eu tenho as minhas ideias, as minhas convicções, e eu vou aplicar as minhas convicções, né, mesclar as minhas ideias com aquilo que está ali na Bíblia, tirando uma coisa ou outra da palavra do Senhor e trazer algo novo. A existência disso era exatamente isso. Você iria encontrar pessoas que falavam, não é bem assim, não é bem por aqui. Então ela trazia as suas ideias, as suas convicções. E aí ela colocava ali e falava que, olha, o que eu estou fazendo está pautado em Deus, é divino, é algo bom. Se você for analisar, bem rápido, um exemplo. Na primeira carta de Paulo à igreja de Corinto, ele fala uma coisa muito interessante, em um dos versículos, não me lembro exatamente em qual, mas ele fala, que a gente já conversou aqui na base. Ele fala, olha, vocês estão usando, né, tudo me é permitido, né, essa ideia do momento de tudo me é permitido como uma justificativa para realizar ações que são contrárias à palavra. A gente já conversou sobre isso. Então, se você for analisar as cartas de Paulo a Coríntios, era mais ou menos assim. E a gente percebia essa preocupação até nessa segunda carta, principalmente nesse versículo que a gente leu. Paulo ele estava preocupado com uma doutrina que estava sendo pregada ali, uma doutrina enganosa, que era uma doutrina baseada, né, pautada em assuntos terrenos. Então a gente consegue ver exatamente isso. Paulo ele estava, olha, vocês estão muito com coisas terrenas. E quando a gente fala de coisas terrenas é muito fácil, né? A gente entende. Coisas terrenas é tudo que nos cerca. Hoje a gente é muito, já bem careca de saber que coisas terrenas é aquilo que está ao nosso redor. Só que muitas vezes a gente relaciona coisas terrenas com só coisas boas. Então, por exemplo, conquistar uma casa, conquistar um carro, conquistar um objeto, alguma coisa que você tanto desejou ao comprar algo, sabe? Geralmente a gente fala que coisas terrenas, né? Você não estar apegado a coisas terrenas, é estar apegado a essas coisas que te fazem bem, que você gosta. A gente sabe que não há mal, mas se prender a isso, há um mal. De fato, é exatamente isso. Só que coisas terrenas não engloba só coisas positivas. Coisas terrenas também englobam coisas negativas. Então, problemas, dificuldades, preocupações, isso são coisas terrenas e a gente se apega a elas também. Então, o Paulo ele está falando ali para a gente no versículo 18, ele fala assim, olha, as coisas terrenas, vocês não têm que se apegar a elas, porque elas são passageiras, ela tem um prazo de validade. Ou seja, se você conquistou uma casa, ela vai envelhecer um dia e vai precisar de reparos. Se você conquistou um carro, eventualmente ele vai quebrar e você precisa de manutenção. Se você tem um emprego dos sonhos, por exemplo, um dia ele nem é mais tão dos sonhos assim, às vezes você precisa se mudar, sabe? As coisas começam a perder encanto, quebrar, e você, né, precisa ali mudar um pouco. Além disso, os problemas também, eles não são passageiros. Tem problemas que vão vir, ficar por um período e logo se vão, eles não são eternos. Chega um momento que eles são resolvidos, seja por você, seja por outros, mas passa. Os problemas passam. Então você ficar noites, dias, acordado, pensando, preocupado sobre o seu problema, não adianta, porque ele é passageiro. E não é a melhor maneira de viver a sua vida. Eu gosto de brincar com uma frase, né? Eu gosto de falar assim, tudo passa, né? Eu gosto de usar, mas eu acrescento a minha brincadeira, tudo passa, até a uva passa, tudo passa, né? Porque isso serve como um lembrete para mim. Isso é um alerta para mim que nessa vida é um ciclo. A vida terrena, ela é um ciclo. Tudo tem um começo, um meio e um fim. Tudo se encerra. E às vezes é um pouco, pode parecer, na verdade, um pouco desanimador. Você pensar que, tudo passa, coisas boas passam, coisas ruins passam. Às vezes isso pode dar uma sensação de que não vale a pena fazer nada, não vale a pena se envolver com nada, não vale a pena fazer nada. E é justamente este versículo que nós lemos, onde Paulo ele quer relembrar o nosso propósito, o propósito da nossa vida. Ele quer, mais uma vez, colocar na mente o que devemos fazer.
E é uma verdade muito importante, uma verdade que não é só dita, é uma verdade que não é só dita aqui. A gente consegue encontrar essa verdade também descrita em João 17,16. Eu quero ler com os irmãos. João 17,16 diz o seguinte: eles não são do mundo, como eu também não sou. Um versículo simples, onde Jesus estava ali orando, falando, olha, eles, no caso nós, são do mundo, assim como Jesus também não era do mundo. Então, nós devemos, todos os dias, nos recordar desta palavra, que nós não pertencemos aqui. Nós estamos aqui, mas não estamos sujeitos às regras. Quando a gente fala o sistema, né, o sistema é a mentalidade, as regras que as pessoas impõem. Não está escrito, mas elas impõem assim na sociedade. Nós não estamos sujeitos a essas regras, porque não somos daqui. Então, se a gente alinhar João 17,16 com o que nós lemos ali, que Paulo falou, nós começamos a ver que os nossos pensamentos realmente não fazem sentido de estar nas coisas terrenas. A nossa mente ela tem que estar voltada para onde nós estamos destinados, que é no eterno. Quando Paulo ele fala, olha, vocês têm que fixar os seus olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, ele não está falando para você ficar preocupado, ele não está falando para você ficar pensando demais no futuro, ele está falando para você olhar lá na frente, mas lá na frente mesmo, na eternidade. Ele fala para que a gente concentre as nossas ações, concentre aquilo que nós somos, concentre tudo lá no futuro com Ele, não no presente, não no agora, não nos problemas, não nas coisas que estão aqui, mas a gente tem que focar nas promessas que Ele já estão descritas aqui. E aí a gente começa a entender mais um pouco, porque a principal inquietação de Paulo, que a gente pode observar somente nesse versículo, é que ele estava observando que a igreja nessa doutrina estava garantindo ali, conseguindo ali uma doença. Ela estava adquirindo uma doença que se chama cegueira espiritual. Com essa doutrina, essa falsa doutrina, Paulo percebia que a igreja estava ficando cega espiritualmente. E para a gente entender, eu gosto de ilustrar com aquilo que assim, acontece. E eu quero ilustrar com uma experiência que aconteceu assim recente. Eu não entendi. E eu quero comentar com os irmãos. No feriado do dia 2, eu e a Fernanda, a gente decidiu não ficar em casa. Falei, não, a gente fica muito tempo em casa, vamos sair de casa, né? E assim, paulista não tem outro lugar. Você pensa, vamos passear? A primeira coisa que passa é shopping. Vamos passear, vamos para o shopping. Paulista não tem praia, mas tem shopping. Então vamos passear no shopping. Então, primeira coisa que eu pensei, falei para a Fê, falei, vamos para o shopping? E aí eu pensei no Center Norte. Não sei se vocês passaram perto por lá, mas ele estava em reforma lá, estava ampliando um pouco, e eu fiquei doido para ver. Não ia comprar nada, ia ver umas lojas caras, mas eu queria ver, queria passear, entendeu? E aí eu falei, vamos, pegamos, conversei com meu pai, porque eu gosto de ir para lá de carro, então perguntei se podia usar o carro dele. Tudo bem, pegamos o carro, fui até a casa do meu pai, peguei o carro, fomos até o Center Norte. Primeira coisa que eu esqueci, que era feriado. Então, só me lembrei que era feriado quando eu estava me aproximando, que aí começou um monte de carro ali, Aí eu, nossa, hoje é feriado, Ai, caramba, mas tudo bem, vamos embora, vai dar tudo certo, Eu falei, juntou feriado com a inauguração ali, mostrando como que estava, então a galera estava em peso. Falei, nossa, vamos ver como é que tá. E eu, geralmente, quando eu vou para lá, eu não costumo parar ali para o Center Norte. Eu, geralmente, porque lá é sempre cheio e tudo mais. Então, eu vou reto e paro no Lar Center. Então, como eu já estava vendo que tinha uma fila enorme, eu falei, vou para o Lar Center. Aí, chegando no Lar Center, eu me deparei com mais uma coisa que a gente já sabia, A gente já tinha visto alguma coisa, mas eu não me lembrei. Que estava tendo exposição do Van Gogh por lá. Então, tinha uma parte lá do estacionamento que estava sendo usada. Então assim, não tinha lugar mesmo, era difícil. Então eu falei, amor, vamos ver, se der, deu, se não der a gente volta, vamos ver. Mas entrei ali no Lar Center e tudo mais, então fiquei aquele convencional passeio de carro no shopping, que você fica andando devagarzinho, procurando a vaga, fica todo mundo dentro do carro assim, achando a vaga. Aí demoramos, mas eu encontrei uma. Aí eu falei, oba, dei seta, então parei o carro normal, porque se você
está acostumado, você vai, se alguém na tua frente acha uma vaga, normalmente ela vai parar, você espera, tranquilo. Só que aí o que aconteceu? Eu parei, dei seta sinalizando que eu vou entrar, e aí o carro atrás, do nada, meteu a mão na buzina, pá! Aí eu fiquei tipo, será que eu fiz alguma coisa? Porque eu só freiei, será que eu, não sei. Aí até entendi o que está acontecendo, aí o cara pegou, jogou tudo para a esquerda, aí sabe quando você percebe que o cara tá nervoso? Porque ele só engata primeiro e acelera até o talo. E o carro vai gritando, passou rasgando assim por mim e foi embora. Aí eu fiquei tipo assim dentro do carro, ué, tá acontecendo aqui, né? Só que foi bom, porque aí eu consegui estacionar, o cara que estava atrás dele também sem entender, percebeu que tinha uma outra vaga na frente, ele também pegou. Tudo bem, né? Foi bem para mim, foi bem para esse cara que estava atrás, para esse cara que passou, eu não entendi. E aí eu fiquei pensando um pouco nessa pessoa, não sei quem era, não sei de nada da pessoa, nem lembro do carro exatamente. A única coisa que eu fiquei pensando foi assim, poxa, eu não estou entendendo, porque assim, eu vim para o shopping, eu vim aqui para passear, eu vim aqui para me divertir, relaxar, sabe? Eu vim aqui para fazer nada, não tenho preocupação hoje, E essa pessoa, ela está nervosa, ela mal chegou, mal desceu do carro, ela já estava estressada, e ela estava procurando vaga, você entendeu? Porque ela estava atrás de mim faz um tempo, então assim, eu não entendi, ficou estressada à toa, sabe? Perdeu ali, não entendi o que ela fez, então assim, ela estava lá, mas ela não estava lá, sabe? A cegueira espiritual, ela vem na mesma linha assim. Porque assim como essa pessoa que ela saiu na intenção de vou me divertir, vou passear, vou relaxar, vou curtir, o cristão, ele inicia a sua jornada colocando Deus como o princípio, Deus como alvo, Deus como foco. Só que aí, no decorrer da jornada, por algum motivo, a gente não sabe, sem perceber, o cristão ele muda de objetivo. Porque aí ele começa a trocar, do nada, o correto, que é Deus, pelo incorreto. E ele continua nesse caminho sem pensar, ele só vai. Assim como essa pessoa que estava desesperada por uma vaga, se estressou, perdeu o seu foco. Ela iniciou com foco, vou me distrair, vou me alegrar, e ela chegou já no shopping, já nervosa, tensa, perdeu o seu foco. Agora, para não ficar só na minha palavra, só para não ficar nessa analogia, eu quero compartilhar com vocês uma história bíblica então. Uma história bíblica de alguém que ficou cego espiritualmente, e a gente vai analisar aqui, porque ele ficou preso a algumas coisas terrenas ali que ele tinha na sua visão. E eu quero abordar o caso de Balaão. Caso que a gente sempre lembra como Balaão e a jumentinha, né? Mas tem muito mais história atrás. Eu vou resumir um pouco dessa história, para a gente explorar melhor os versículos que a gente vai focar. Então eu vou resumir o anterior, e aí depois a gente entra no que eu quero falar, eu vou dar uma resumida. Mas para você em casa, depois se você quiser estudar, ler mais, eu achei interessante porque tinham coisas que eu não percebi. A partir de Números 22 você vai encontrar essa história de Balaão. Só que eu vou explicar aqui, vamos dar uma resumida antes de a gente entrar onde eu quero. Então, primeiro, Balaão, ele era filho de Beor, morava em Petor, não sei dizer exatamente, mas ficava ali perto do rio Eufrates. Não se sabe exatamente a localização, mas o pessoal acha que ele morava ali perto onde Abraão morou. Balaão aparece justamente na história bíblica, num momento onde Israel estava ali bombando. Israel estava conquistando vitórias importantíssimas. Eles tinham derrotado amorreus, conquistou toda a terra de Arnon. Então Israel estava aqui, ó. E naquele momento, no momento exato que começa Números 22, os israelitas, eles estavam posicionados próximos do território de Moabe. Então pensa, Israel estava ganhando tudo, guerra, batalhas, estavam ganhando tudo, eles estavam no auge, e eles ficaram perto ali dos moabitas. Obviamente, os moabitas ficaram meio preocupados, estavam meio com medo, e Balaque, rei de Moabe, falou assim, vou planejar algo aqui. Balaque ele começa a fazer uma aliança ali com os midianitas, começa a fazer uma aliança ali com a galera para conseguir se opor a Israel. Só que além disso, além de se juntar com a galera,
Balaque estava assim, tentando ir mais além. Balaque ele estava tentando conversar e fazer uma comunicação com Balaão. Porque para ele, Balaão era um homem, um profeta, algo muito importante. Porque depois, anotem aí, se você ver em Números 22, 6, você vai ver que ele vai falar assim, porque eu sei que tu, quando abençoa, vai ser abençoado, e quando tu amaldiçoas, vai ser amaldiçoado. Então, Balaão tinha essa fama, uma fama de profeta. Então, Balaque começou a pensar em Balaão, e ele mandou uma galerinha falar lá com Balaão, falando assim, olha, vem para cá, e me ajuda, porque eu sei que você é profeta, me ajuda e amaldiçoa os israelitas, porque ele estava com medo. Aí Balaão fez algo que a gente pode julgar como certo. Balaão foi e falou assim, olha, me dá uma noite, porque eu vou conversar com Deus, eu quero uma resposta do Senhor. Obviamente, se você conhece a história dos israelitas, você sabe que Israel era um povo abençoado. Então a primeira resposta de Deus foi, não, você não vai amaldiçoar Israel, porque Israel é um povo abençoado. E você pode ver essa frase lá em Números 22, 12. Ele fala, Israel é um povo abençoado. Então Balaão já, beleza, Deus falou que não, então mandou os mensageiros de Balaque, falou assim, olha, pode falar que não, eu não vou fazer isso. Voltou, falou para Balaque, Balaque não contente, mandou voltar, pedir mais uma vez, só que dessa vez ele acrescentou um porém. Ele falou assim, olha, fala para Balaão que eu vou dar as maiores honrarias e todo o dinheiro que ele quiser, mas ele precisa vir aqui e amaldiçoar os israelitas. Aí chegou para Balaão, Balaão fez o quê? Falou que não? Não, ele falou, não, vou conversar com Deus. Aí mais uma vez, Deus já mesmo tendo falado que não, mais uma vez ele vai lá e fala, Deus, o que o Senhor quer, né? A mesma ideia, um dia, uma noite e tal, e Deus vira e fala assim, olha, tá bom então, você vai acompanhar eles, só que você vai falar aquilo que eu falar, tudo que eu falar para você é o que você vai falar para ele. Então, é aí que eu quero entrar com os irmãos, exatamente em Números 22, do 21 ao 35, é um pouco extenso, anote, depois leia em casa com mais calma, eu vou ler aqui com os irmãos, porque é muito legal de ver essa história aqui, que é justamente aquela que a gente já conhece. Então, Números 22, 21 ao 35, fala o seguinte, depois disso tudo, Balaão levantou-se de manhã, selou sua jumenta e partiu com os líderes de Moabe, aqueles que tinham vindo para falar com ele. Mas enquanto estavam a caminho, a ira de Deus se acendeu, e o anjo do Eterno se pôs no caminho para impedir a passagem. Balaão estava montado na sua jumenta, acompanhado de 2 escravos. Quando a jumenta viu o anjo bloqueando o caminho e brandindo sua espada, ela saiu da estrada e foi pelo campo. Balaão surrou a jumenta e a obrigou a retornar à estrada. Mas quando estavam passando por uma vinha, com muros de ambos os lados, a jumenta viu outra vez o anjo do Eterno bloqueando a passagem, e se apertou contra o muro, prendendo o pé de Balaão, que bateu nela mais uma vez. O anjo do Eterno bloqueou o caminho mais uma vez, agora numa passagem bem estreita. Não havia como passar nem pela esquerda, nem pela direita. Ao ver o anjo, a jumenta de Balaão deitou-se debaixo dele. Balaão perdeu a paciência e surrou a jumenta com uma vara. Então, aí que legal. Então o Eterno deu a capacidade de fala à jumenta. E ela disse a Balaão, o que foi que eu fiz para você? Para que você me bateu 3 vezes? Balaão disse, você está brincando comigo? Balaão conversando com a jumenta. Você está brincando comigo e está fazendo de bobo. Se eu tivesse uma espada, essa altura eu já teria te matado. E a jumenta falou para Balaão, não sou eu a sua jumenta de confiança, que você cavalgou todos esses anos até hoje? Alguma vez eu fiz algo parecido? Eu fiz? Ele disse não. Então o Eterno fez Balaão enxergar o que estava acontecendo. Ele viu o anjo do Eterno impedindo o caminho e brandindo uma espada. Balaão caiu ao chão com o rosto em terra. O anjo do Eterno disse, por que você bateu na pobre jumenta 3 vezes? Vim aqui para bloquear o seu caminho porque você está se adiantando demais. A jumenta me viu e desviou de mim nas 3 ocasiões. Se ela não tivesse agido assim, a essa altura eu já teria matado você, mas poupado a jumenta. Balaão disse ao anjo do Eterno, eu pequei.
Não imaginava que você estava parado no caminho, impedindo a minha passagem. Se você não se agrada do que estou fazendo, voltarei para casa. Mas o anjo do Eterno disse a Balaão: não, pode ir com eles, mas diga apenas o que eu ordenar, absolutamente nada além disso. Assim Balaão continuou seu caminho com os líderes de Balaque. Amém? História divertida, né? Eu adoro essa história também. É importante a gente observar uma coisa. A gente comentou, Balaão foi lá, orou a primeira vez, Deus disse não. Aí vem uma proposta com uma oferta terrena, dinheiro, honrarias. Balaão ora de novo. E Deus fala, ó, vai. Então vai lá. Só que, o que acontece? Deus começou e já tinha visto em Balaão que o desejo dele já estava mudado. Ficou claro que o coração de Balaão não estava mais comprometido com Deus. Balaão estava com o coração comprometido com outras questões. Quando Balaque oferece o dinheiro, aí a gente vê uma coisa que não faz sentido para a gente. Se Deus já disse não na primeira, por que Balaão vai lá e força uma situação, força mais uma resposta que seria óbvia? Não faz sentido amaldiçoar um povo que é abençoado por Deus. Sabe, Balaão, será que em algum momento cogitou que Deus amaldiçoaria? Mas assim, Balaão foi e perguntou, Deus falou, ele foi. Só que a intenção do seu coração estava errada. Deus percebeu que Balaão estava cego espiritualmente. Balaão estava com outros propósitos, outro foco. E ele desejava, naquela situação, despertar Balaão. A cegueira espiritual, meu irmão, ela é muito prejudicial. Ela é perigosa. Ela é invisível, né? Você não percebe, mas ela acontece. E o que eu quero aqui é tirar 3 efeitos que ela causou, baseado na história de Balaão. 3 efeitos negativos que a cegueira espiritual ela causa nas nossas vidas e causou na vida de Balaão. Desses 3 efeitos negativos, o primeiro efeito negativo que eu destaco é o seguinte, que a cegueira espiritual, ela nos leva à perda do fruto do Espírito. Aí eu quero ler aquele clássico texto, Gálatas 5, 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. É isso que eu quero ler para a gente se basear nesse efeito negativo da cegueira espiritual. Ela leva à perda do fruto do Espírito. Balaão, ele estava concentrado não no que Deus faria, ele estava concentrado no que ele poderia receber. Ele estava concentrado ali nos benefícios que Balaque havia prometido. E ele estava, por sua vez, agindo contrariamente ao que Deus falou, o que Deus queria. Balaão, ele estava tão cego, mas tão cego, e a gente pode perceber que lá atrás, como eu mencionei, Balaão era um cara que ouvia Deus. Balaão ouvia Deus. E nesse momento ele estava tão cego que ele não viu o anjo do Senhor. Alguns estudiosos falam que quando a Bíblia relata o anjo do Senhor, geralmente era o próprio Jesus ali, né? Mas é descrito como o anjo do Senhor. Então ele não estava percebendo a presença de Deus ali. Alguém que ouvia Deus direto. Se a gente for ver a fama, ele tinha fama, um profeta. E não ouviu Deus ali no momento importante. Quem foi que notou? A jumenta. Ela foi, e para preservar a vida de Balaão, e a dela também, porque ela não sabia o que aconteceria, mas para preservar a vida dele e ela começou a desviar, porque ela via o anjo do Senhor com uma espada, e brandindo, provavelmente, eu não pesquisei brandindo, mas brandindo não é uma coisa boa, né? Provavelmente deveria ser, ó, espadinha fazendo, sabe? E aí, na primeira ocasião, a jumenta ela fez o quê? Alterou o percurso. Ela estava vindo por aqui, ela viu, vou para cá. Toma uma cacetada. Na segunda vez ela encontrou o anjo assim de frente, tinha 2 muros, ela falou, não, vou me esquivar. E ela esquiva do anjo, só que ela machuca Balaão ali. Nesse processo, provavelmente ela raspou o pé dele, prendeu, né? Deve ter ficado com o pé para trás. Mas uma vez, toma ali cacetada na jumenta. E na terceira, ela não tinha o que fazer. E talvez, pensando, tipo, pô, ele me bateu nas 2 vezes, não vou fazer nada agora, né? Parou, me tomou outra cacetada.
Balaão não estava conseguindo discernir o que estava acontecendo, e era espiritual. E ele deixou sucumbir à vontade da carne dele. Ele deixou de lado o fruto do Espírito. E ele agrediu ali. Ele deixou ali a vontade da carne sair e bateu com raiva. E ainda expressou a intenção de matar. Matar é algo terrível. A cegueira espiritual, ela impede da gente ver qual é o nosso objetivo de uma forma clara. E o nosso objetivo, a gente já sabe. Nosso objetivo é ser imitador de Jesus. Como a gente já conversou aqui na outra base, na base passada. Marcos 8, eu só anotei, Marcos 8 fala lá, né? Marcos 8:34, negar a si mesmo, tomar a nossa cruz, seguir a Jesus. Esse é o nosso objetivo. Devemos ser imitadores deles. Imitador de Jesus, desses passos dele. E aí a cegueira espiritual, ela impede da gente perceber que há uma conexão aqui. A gente fica igual a Balaão, preso às coisas terrenas, ficamos cegos. E ela impede perceber que nós estamos caminhando pelo caminho errado. Ela impede da gente ver que trocamos o certo pelo errado. E pensa aí um pouco, quantas vezes, diante de um problema, a gente deixa de praticar ali a paciência, a mansidão, ou diante de uma bênção, quantas vezes a gente negligencia uma fidelidade a Deus? Às vezes a gente ganha algo tão grande que a gente se esquece de Deus, ou a gente ganha algo tão grande, tem algo tão grande para a gente que a gente perde o domínio próprio. Você está entendendo? A cegueira espiritual, quando a gente foca nas coisas terrenas, sejam boas ou ruins, a gente não tem mais o fruto, a gente se esquece do fruto. E o fruto, a gente já sabe, é o caráter de Jesus. E aí quando a gente passa a focar nas coisas da terra, esquece do fruto, a gente vai contra um princípio que está lá em João 3,30. Também não trouxe, mas anote, João 3,30, ele fala, ó, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Então, quando a gente está cego espiritualmente, a gente perde ali. A gente perde esse fruto, esse caráter de Jesus. A gente não consegue mais vencilhar ali o que é a carne e o que é o espírito. O segundo efeito negativo que a cegueira espiritual traz é que ela nos leva à ingratidão. Aí eu quero ler com os irmãos para basear isso tudo. 1 Tessalonicenses 5:18, que diz o seguinte: sejam gratos em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Balaão, ele estava tão cego ali, tão perdidamente ali, preso na coisa terrena, que ele não notou que ele conversou com a jumenta. Ele não percebeu isso. E você consegue perceber porque ele logo responde, você está me tirando, está me zoando? Ele já está ali numa conversa. E o mais legal é que a jumenta, ela coloca as emoções dela. Ela fala, eu fiquei chateada. Como assim? Ela trouxe para ele, ela falou assim, espera só um minuto, eu sou tua jumenta de confiança, toda vez estamos juntos. Alguma vez eu te deixei na mão? Alguma vez eu fiz algo parecido? Ela começa ali com Balaão, tentar alertar ele, lembrar de pô. Ela destaca que ela sempre agiu em benefício de Balaão. E que aquela situação também era benefício para Balaão. Ela não queria machucar Balaão. Ela queria poder proteger ele e também se proteger. Ela estava tentando salvar a vida dele e ele não estava percebendo nada. Ele só estava nervoso. E aí ele se endureceu. Ele endureceu o coração. E ele começou a ser ingrato com a sua jumentinha. Porque você percebe que não teve arrependimento ali enquanto ele conversava com ela. Ele estava nervoso, o coração dele estava endurecido. A verdade aqui é o seguinte, que quando nós estamos cegos espiritualmente, nós não percebemos o propósito de Deus nas nossas vidas. Nós não conseguimos entender o que Deus está fazendo com a gente, o que Deus está fazendo com as coisas, como Deus está conduzindo. A gente não consegue enxergar as mensagens, a
a gente não consegue enxergar os ensinamentos que Deus tem falado. Eu comentei, Deus fala a todo momento. Deus fala a todo momento, e não é só na igreja, sabe? Às vezes é fora da igreja. Eu gosto muito de comentar que teve vezes que de orar e Deus me mandar um e-mail, né? Já falei, né? Que eu falo, Deus, eu quero ter sabedoria, e no dia seguinte, por exemplo, você precisa de sabedoria. Deus fala através dessas coisas, você entendeu? Você tem que estar atento. Então, quando você está cego espiritualmente, você não percebe essas coisas. E aí, o que acontece? Você já não enxerga mais o que está acontecendo, você não consegue perceber para onde você está trilhando, você não consegue mais visualizar o caminho, e aí você começa a ser ingrato com Deus. Quando a gente se apega a essas coisas, e aí a gente enfrenta contratempos, né? Por exemplo, a gente, sei lá, vamos pensar em algum problema, aconteceu algum problema na sua vida essa semana, esse mês, tem algum problema acontecendo com você. Às vezes a gente se apega tanto a esse problema, que a gente não consegue mais ver ele, não consegue mais ver o caminho, e aí a gente começa a ser ingrato com Deus, e a primeira coisa que a gente faz é reclamar. E qual que é a reclamação mais, assim, a top, reclamação que a gente sempre fala? Por que eu, Deus, né? Por que comigo? Por que hoje? Né? Não tinha outra pessoa? Não posso ficar um minuto em paz? A gente fica ingrato. E aí, eu quero ler com os irmãos, Romanos 8, 28. E aí é para bater mesmo em nós, né? Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ou seja, todas as coisas cooperam para o nosso bem. Todas as coisas cooperam para o seu bem. Tudo que está acontecendo na sua vida hoje, ela está cooperando para você, para o seu bem. Tudo isso contribui para o seu benefício. Deus, ele está todo dia, ativamente trabalhando na tua vida. E a cegueira espiritual impede da gente ver esse trabalho de Deus na nossa vida. Ela impede que a gente reconheça essa ação de Deus. Ela impede também de olhar para trás e perceber os milagres que Deus fez na sua vida. Os milagres que Ele já trabalhou ali. Ela impede de você de ver as coisas, situações na qual você poderia correr risco de vida. Ela bloqueia a tua visão. Ela não te deixa ver que Deus tem cuidado da sua vida. E aí resulta na ingratidão. Entendeu? Então todas as coisas, sejam boas ou ruins, é que nesse momento a gente se apega às ruins. Não, isso aqui que me bloqueia. Mas até as boas. Às vezes a gente está tão bem que a gente se esquece de Deus. E aí esquece que o que a gente vive, o que a gente está vivendo, as coisas que a gente tem, vêm de Deus. Porque se não fosse Deus, não tinha nada. Eu gosto de fazer essa reflexão. Eu não me sinto, por exemplo, eu vou olhar para a minha vida, eu não me sinto inferior, não me sinto nada. Quando eu olho e falo assim, sem Deus eu não tinha nada disso. Não conseguiria nada dessas coisas. Eu brinco que o meu trabalho, até para mim é confuso. Se vocês acham que o meu trabalho é confuso, eu também acho ele confuso. É Deus que capacita, entendeu? É muita oração, muito tempo de estudo, e Deus capacita, me ajuda. Você entendeu? Então assim, sem Deus nem as coisas básicas eu conseguiria. Então, a cegueira espiritual, quando você não tem mais o foco, quando você está buscando as coisas da terra, você não vê mais Deus agindo com você, e você começa a ser ingrato. O terceiro efeito negativo que eu quero destacar com os irmãos é que a cegueira espiritual, ela leva à morte. E aí eu quero ler 2 versículos junto. Um completa o outro. Um é Romanos 3, 23 e o outro é Mateus 18, 11. Romanos 3, 23 fala, porque todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Só que Mateus 18 fala, porque o Filho do Homem veio para salvar quem tinha se perdido. Amém? Então ali, voltando para Balaão, ele estava cego ainda ali, não estava entendendo o que estava acontecendo. E aí ele escapou da morte 3 vezes. A jumentinha ali ajudou ele, por causa dela, porque se fosse por ele, ele já tinha morrido. Ele não tinha percebido o anjo pronto ali para impedir ele. Na verdade, se você começar a prosseguir na leitura, depois na sua casa,
você vai notar que depois que Balaão passou por essas experiências que a gente leu, aí os olhos dele se abriram, até porque Deus mostrou o que estava acontecendo ali, então ele, voltou ali a chavinha. Não, Deus no foco. E aí Deus fala, não, pode ir, vai. E aí o Balaão chega lá com Balaque e fala assim, Balaque, é o seguinte, eu tô aqui, só que eu só vou falar o que Deus tem para falar, e é isso. O que eu tenho de mim para falar é somente isso, o resto é Deus. E aí Deus usa Balaão para fazer 7 profecias para Israel. E aí é legal, porque você vai vendo que Balaque vai levando ele, Balaão, vem cá, e aqui? Aí Balaão fala, tá aqui a primeira profecia, vai acontecer isso, isso, isso. E você for ver as profecias de Balaão, você vai ver que até nelas, Balaão falava de Davi, Balaão falava de Jesus ali. Ele começava a dar as profecias ali para Balaque. E aí, talvez Balaque ali, porque assim, são 7. Então, cada uma delas, Balaque estava levando ele na mãozinha, vem pra cá. Não, você não está entendendo, vem pra cá, sabe? E foi com ele. Na 7ª, beleza, então fechou Balaão, né? Não serviu de nada, pode voltar. Balaão pega e vai embora, eles se despedem. Só que tem um porém. E é esse o porém que eu realmente falo para os irmãos. Eu não tinha me atentado do que acontecia. Balaão voltou para sua terra. Só que aí depois de um tempinho, Balaão estava ali peregrinando entre os midianitas. Aí Balaão foi lá, ele voltou e falou assim, pessoal, tô uma ideia aqui, hein? Balaão voltou a ficar cego. Balaão chegou para os midianitas, para os moabitas e falou assim, eu não posso amaldiçoar. Não estava exatamente com essas palavras, né? Mas eu imagino dessa forma, eu não posso amaldiçoar porque Deus não me permite. Mas, se os israelitas, você atrair os israelitas para um culto pagão, e eles ali se prostituírem por lá, acho que Deus vai amaldiçoar Israel. Foi ideia de Balaão, fazer com que os midianitas, fazer com que os moabitas, começassem a seduzir alguns israelitas, para se desviarem. Isso você vai encontrar em Números 25, e também em Números 31, o versículo 16. E aí, óbvio, ali diante do povo de Israel, Deus derramou seu juízo. Os pecadores que fizeram isso foram eliminados. Só que nessa ocasião também, Deus vira e fala para Moisés, ele fala assim, olha, agora considera todos eles seus inimigos e matem todos. Balaão estava junto com os reis, e nessa ocasião ele foi morto. E você vai encontrar isso lá em Números 31, versículo 8. Você vai encontrar essa morte de Balaão, porque estava lá no meio. O que eu quero dizer com isso tudo? A cegueira, ela nos mostra, quer dizer, ela não nos mostra o que nós estamos fazendo. Ela não sabe, ela não consegue te mostrar o que está certo e o que está errado. Na verdade, sempre a cegueira vai te mostrar que o certo, que o errado é certo, e que o certo é tudo errado. Ela te conduz a um caminho que te leva à morte. Você percebeu? Balaão foi livrado pela sua jumenta. Aí ele, acordei. Aí depois, na ambição, será que ele vai me dar as honrarias ainda? Aí ele foi e ficou cego mais uma vez, e morreu. É óbvio que também a gente não representa sempre uma morte física, mas o que a gente está querendo falar aqui é a morte espiritual. Quando a gente está espiritualmente cego, a gente toma caminho contrário a Deus, a gente se afasta de Deus, e aí com consequência disso, a gente começa a se afastar, até que um dia nós não estaremos com Ele, estamos distantes, eternamente distantes. Eu gosto de pensar que nós somos eternos desde já. Essa aqui é uma breve vida que nós temos na terra, e depois teremos uma eternidade toda. Só que a gente tem que decidir aqui para onde nós vamos, o que nós vamos passar, com quem nós vamos passar. E quando nós estamos cegos, a gente não percebe que Deus está aqui caminhando, a gente está caminhando com Deus, aí a gente começa a se apegar às coisas e pega e vai embora. A gente não percebe que a gente se afasta de Deus, e talvez o fim do nosso caminho seja a morte espiritual, morte, distanciamento de Deus. Agora eu volto à pergunta do início. O que você está buscando? O que você veio fazer aqui? O que tem te movido?
Quando você frequenta aqui a igreja, aos domingos, de quinta, de terça, né, nos dias que nós temos, nos sábados, quando você ora, quando você lê a Bíblia, o que você está buscando ali? O que está fazendo você vir, fazer, agir? Você está procurando solução para o problema? Você está procurando felicidade? Você está procurando paz, tranquilidade? Ou você está buscando Deus? Eu sei que é desafiador, porque frequentemente a gente deixa as preocupações, frequentemente a gente deixa as tentações, né, as coisas deste mundo, nos atacar, nos impactar. Às vezes algo que deveria ser bênção na nossa vida se torna uma maldição, porque a gente se distancia de Deus através dessa bênção. Ou às vezes uma preocupação, algo que está passando, também impede da gente se aproximar dele, nos afasta. A gente fica enraizado buscando coisas e soluções para cá. A gente busca, vem para cá porque eu tenho um problema, vem para cá porque não sei o que, eu quero solução, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, e se esquece que tinha que buscar Deus. E eu falo, é desafiador, porque eu em particular, eu vivi momentos que eu estava espiritualmente cego. Embora eu estava achando que as coisas ao meu redor que eram boas, a minha visão, eu estava achando que eu estava bem, eu estava me perdendo. Eu estava ali perdido. E assim, e mesmo quando nos problemas eu perdia a orientação de Deus, Deus falava e eu ignorava, porque eu estava cego. Eu estava acreditando que tudo estava bem, era legal, e que os problemas, sabe, eu precisava resolver, sabe, eu estava perdido. A gente estava maluco ali, né, achando que eu era o cara e que, né, e só afundando. Quando a gente se desvincula dos nossos desejos da carne, aquilo que a gente quer, quando a gente sai disso, a gente começa a seguir o que a gente leu em 2 Coríntios 4:18, né? Que foi o versículo base. Quando a gente se desvincula da carne, a gente começa a olhar para o eterno, a gente começa a olhar para o divino, para Deus, e é desafiador sim, é difícil se desconectar dos nossos problemas, das nossas coisas, se desconectar da carne, sabe? Volto na base passada, é difícil sim, deixar o nosso eu para trás. Só que Deus nos oferece orientações. E uma delas, eu gosto muito, está lá em Mateus 6:33. É clássico. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, meu irmão, a resposta, não tem outra resposta que não seja Jesus. Quando você busca Ele com prioridade, o que você precisa, as coisas, os problemas, Deus é que resolve. Aí você começa a perceber que não tem escapatória, você não tem para onde você fugir, tudo está ligado a Jesus. Quando a gente desvia o nosso olhar aqui da terra, e a gente concentra o nosso olhar lá no céu, a gente percebe que Jesus é a resposta para tudo. Eu posso falar, eu sou testemunha da minha própria vida. Eu posso afirmar que antes eu podia estar cego, mas agora eu posso enxergar, porque a minha oração diária é que os meus olhos não fiquem presos às coisas daqui. Eu olho para que os meus olhos, eles voltem para Deus. Eu tento ao máximo, todos os dias, me esforçar de esquecer o que está ruim, e esquecer o que está bom, e focar em Deus. Deus, o que o Senhor quer para a minha vida hoje? O que o Senhor quer para a minha vida essa semana? O que o Senhor quer para a minha vida esse mês? Lá em Filipenses 4:11-13, diz o seguinte, ó. Eu já li isso aqui uma vez, gosto de ler, Paulo, realmente é maravilhoso. Já aprendi a estar contente a despeito das circunstâncias. Fico satisfeito com muito ou com pouco. Encontrei a receita para estar alegre. Com fome ou alimentado, com as mãos cheias ou com as mãos vazias, onde eu estiver e com o que estiver,
posso fazer qualquer coisa por meio daquele que faz de mim o que eu sou. Ou seja, aquilo que a gente já sabe, tudo posso naquele que me fortalece. Paulo ele já compartilhou essa receita e eu vou te falar, é a receita que eu sigo. É uma receita inabalável. Eu brinco em casa com a Fernanda, brinco em casa com a minha família, com os meus pais, porque eu falo assim que hoje, vou falar em particular, eu vivo, não tem problema nenhum. E aí talvez para muitos seria, é fácil você falar então, mas eu tenho a certeza dentro de mim que eu posso estar bem ou posso estar mal, mas eu vou estar bem ali porque é Deus que me fortalece. Eu não estou buscando outra coisa se não for Deus. Eu sei que hoje eu me preparo no momento de felicidade, no momento que está tudo bem, eu me preparo o meu coração para que o dia mal chegue, porque quando o dia mal chegar eu nem vou saber que foi um dia mal. Eu quero passar de uma forma que isso aqui era o ruim, está tudo bem. Eu brinco também em casa, eu gosto, por exemplo, eu já falei isso aqui, enquanto muitos não gostam de um dia nublado, eu amo nublado, eu adoro nublado, eu acho que é o melhor dia assim da semana, porque você pode passear tranquilo, não tem sol, você não precisa passar protetor, não precisa se preocupar com o sol. Eu amo o dia nublado. A Fê brinca, fala que eu não gosto, fico triste. Eu falo, nossa, eu fico feliz, eu gosto de dia nublado, eu gosto de dia ensolarado, eu gosto do dia, eu gosto da noite, eu gosto de tudo. Você entendeu? Então assim, hoje eu olho para a minha vida e falo assim, olha, é isso. Porque eu sei que, independente da situação, independente das coisas terrenas, se são boas, se são ruins, independente do que está acontecendo na minha vida, o meu foco é Jesus, o meu foco é Deus. Então, eu volto, qual que está sendo sua busca? Eu já te adianto, se a tua resposta para você mesmo lá no início foi qualquer outra coisa que não seja Deus, sabe, qualquer outra coisa que não seja Deus, eu te convido a repensar, a reconsiderar a sua busca. Mais uma vez eu falo, eu entendo, é difícil. Às vezes você está passando por um problema e a tua busca é a solução desse problema. Eu sei. Mas eu te convido a pensar e a buscar, não a resolução do seu problema, mas busque a Deus. Busque conhecer a Deus, busque se aproximar de Deus e você vai ver que Ele vai te capacitar e vai te dar a estratégia, a ferramenta, a situação, vai te dar a bênção, vai te dar tudo. Ele vai te guiar, Ele vai te colocar no caminho certo, Ele vai te guiar pelo caminho certo, Ele vai fazer tudo por você. Então, se nós não buscarmos, se a nossa busca não for Deus, cuidado, porque a gente pode se tornar espiritualmente cego, a cegueira pode vir. Você está enfrentando um problema? Busca a Deus então. Está tudo bem? Você tá tudo tranquilo? Busca a Deus mais ainda então. Não para, não cesse de buscar a Deus. A sua busca a Deus, ela é diária, ela é constante, ela é a todo momento. Tudo que você fizer, se você estiver buscando a Deus, tudo que você fizer vai se alinhar. Tudo. Eu não sei se eu já comentei, mas quando eu fui casar, eu estava ali, preocupação normal de financeiro. Estava preocupado financeiramente. Mas, vai dar tudo certo. Deus está no meio, Deus está no propósito, vai dar tudo certo. E do nada, assim, a minha empresa falou assim, olha, bateu aqui na minha mente, que você é um cara bom para a empresa e eu quero te dar 5 salários seus. Do nada, assim, só fica mais 3 anos com a gente. Então eu ganhei estabilidade por 3 anos, mais 5 salários no mês, que era o que eu precisava realmente para ali consertar, montar ali a casa. Eu não fiz nada mais do que agradecer a Deus, orar, buscar. Você entendeu? Então assim, é uma bênção, é um testemunho de que tudo Deus pode fazer. Nessa situação foi algo físico, mas tudo Deus vai fazer. Então quando você perceber, quando você colocar Deus no foco, você vai entender e você vai ser capaz de ver que você pode passar por tudo, você pode fazer tudo, porque o que você tem buscado é o que te fortalece. Amém? Quero que os irmãos abaixem suas cabeças, fechem seus olhos. Eu quero que vocês já comecem a orarem com vocês e Deus, falar com Deus.
e mostrar e colocar em pauta exatamente a tua busca. Se hoje você entrou com uma busca diferente de Deus, eu sei, se for alguma coisa, algum problema de família, algum problema de trabalho, algum problema de escola, qualquer tipo de problema, ou se você quer algo, se você queria alguma coisa, se é algo que você tem buscado, se é algo que for terreno, eu te convido a você deixar Deus entrar na sua vida, deixar que você coloque a sua busca, trocar o seu alvo, e colocar o seu alvo como Deus, e você vai ver como as coisas vão fluir, a vida vai seguir, e você vai perceber que Deus vai guiar a sua vida, e a cegueira vai se sumir. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos, Deus, por mais esta palavra, Pai. Deus, se em algum momento, Pai, a nossa busca tem sido algo diferente do Senhor, Pai, se nós estamos hoje buscando algo ou alguém que não seja o Senhor, nos ajude, Pai. Queremos realmente mudar o nosso direcionamento, Pai. Queremos entender que aquilo que nós estamos buscando tem que ser o Senhor, Pai. Nos ajude, Pai, a focar em Ti, Pai. Nos ajude, Pai, a entender e analisar as nossas vidas e perceber se em algum momento ficamos cegos espiritualmente, Pai. Nos ajude, Pai. Nos mostre, abre os nossos olhos, Pai. Abre os olhos espirituais, Pai. Nos ajude a enxergar e a ver o Senhor agindo na nossa vida, o Senhor agindo nos problemas, o Senhor agindo nas vitórias. Nos ajude, Pai, a identificar e a Te sentir todos os dias das nossas vidas, Pai. Nos ajude a redirecionar o nosso alvo e redirecionar o nosso foco e começar a buscar a Ti cada dia mais. É isso que nós Te pedimos, Deus, e Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Uma salva de palmas a Deus, amém?